Vamos lá então, né? Falar aí a primeira questão, né? Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o item que segue. Vamos ver, tem uma situação hipotética, depois tem a assertiva, né? Quando a questão é assim, tu não vai julgar, né? Tu não vai procurar erro na situação hipotética, tu vai procurar o erro ou o acerto na assertiva, né? Às vezes a gente está dentro da situação hipotética, mas isso aqui não pode, é errado. Não, situação hipotética, tu não diz se ela está certa ou errada, ela vai estar certa ou errada de acordo com a assertiva. Então o que tu julga é a assertiva e não a situação hipotética, né? Tá, então situação hipotética, vamos ver o caso concreto. Diante da ausência de Maria, servidora pública ocupante de cargo de nível superior, João, servidor público ocupante de cargo de nível médio, recém-formado em economia, elaborou determinado expediente de competência exclusiva do cargo de nível superior ocupado por Maria. Tá, então a Maria ocupa um cargo de nível superior, né? E o João ocupa um cargo de nível médio. Mas o João tem nível superior, porque acabou de terminar, de concluir. Nessa situação, aí o que o João fez? O João praticou um ato que é a competência do cargo, né, uma competência exclusiva do cargo da Maria, que é de nível superior. Tá, nessa situação, o servidor, né, o João, agiu com abuso de poder na modalidade de excesso de poder. Tá, então, tá certo ou tá errado que ele agiu com abuso de poder? Tá certo. Agora, tem que olhar se foi a modalidade correta. Ele feriu algum princípio da administração? Ele atuou desviando do interesse público para atender interesse particular? Não. O que ele fez foi excesso de poder. Por quê? Porque ele praticou um ato que está fora do rol de competências dele. Mas alguém pode dizer, ele tem nível superior, ele sabe praticar o ato, mas isso não importa. Porque ser competente para o direito administrativo não é saber ou não saber fazer. Ser competente é estar autorizado por lei a fazer. Então o cargo dele é de nível médio, as competências são de nível médio. Se ele praticou um ato que é competência exclusiva de um cargo de nível superior, ele saber ou não saber praticar o ato, isso não importa, ele não pode. Por quê? Porque competência por direito administrativo é estar autorizado por lei a fazer o ato. Ele não estava autorizado por lei. Se ele sabe ou se ele não sabe, isso não entra em questão por direito administrativo. A questão está correta, né? Porque ele agiu com excesso de poder ao praticar um ato que é a competência exclusiva de um cargo de nível superior, sendo que ele ocupa um cargo de nível médio, ou seja, a lei não autoriza ele a praticar esse ato. Está certo a primeira. Segundo, determinado agente público municipal em fiscalização de rotina pratica ato administrativo discricionário. Tudo bem, dentro de sua esfera de competência, mas afastando-se do interesse público. Eis que a real motivação do ato foi retaliar ativo desafeto. No caso inteiro, de acordo com o que ensina a doutrina do direito administrativo, o agente público agiu com... Então ele praticou um ato que está dentro das competências dele. Tá? No entanto, ele não visou o interesse público, ele desviou do interesse público, é um desvio de finalidade, um desvio de poder. Isso é excesso de poder? Isso é abuso de poder? É na modalidade desvio. Tá? Então qual é a certa aí? Letra E. Ele agiu com abuso de poder, sim. Na modalidade desvio de poder, sim. Porque se afastou da finalidade pública. Então não foi excesso porque o ato é competência dele. No entanto, ao se afastar do interesse público e visar um interesse diverso, ele pratica abuso de poder, sim, na modalidade de desvio de poder, que poderia vir com o nome também de desvio de finalidade. Então, realmente, a letra E na 2. 3. No tocante aos poderes administrativos, julgo o item seguinte. O desvio de finalidade é uma espécie de abuso de poder. Sim, assim, tá certo. É uma espécie em que o agente público, apesar de agir dentro dos limites de sua competência, pratica determinado ato com objetivo diverso daquele pautado no interesse público. Perfeito, né? Apesar de agir dentro da competência, ele busca um interesse diverso do interesse público. Então, é claro, é uma questão conceitual e correta da SESC. Mostrando que a SESC trabalha bem, né, com essas palavras aqui. O ato até é competência do agente. No entanto, ele atua com interesse diverso do interesse público. Então, é desvio de poder. É uma forma, é uma das modalidades de abuso de poder. Tá certo, qual? A 3. A 4. A 4 é, no direito administrativo, a inércia será considerada um ato ilícito. No direito administrativo, a inércia será considerada um ato ilícito, caso haja dever de agir pela administração pública. Então, se tu tem o dever de agir aqui dentro das competências e não age, essa inércia, essa omissão, é abuso de poder? É, porque essas competências são poderes, e são poderes para cobrir por relatos de deveres. Se tu não exerce esse poder, tu está desrespeitando a competência, porque ela era para cobrir um dever. A partir do momento que tu não exerce o poder, tu está descumprindo um dever.
Tu não exerceu o poder e por isso está descumprindo um dever, porque para cada poder tem um correlato dever. Tá? Então, no direito administrativo, a inércia será considerada um ato ilícito caso haja dever de agir pela administração, implicando essa conduta omissiva abuso de poder, quando houver ofensa a direito individual coletivo dos administrados. Correto, né? Se essa tua omissão diante do teu dever de agir causar prejuízo ao interesse a direitos individuais, com certeza isso é abuso de poder na modalidade excesso de poder. Ele nem disse que é excesso, né? Mas ele também não disse que não é. Tranquilo, ele falou em abuso de poder. Eu posso dizer que aqui atuar fora da competência é abuso de poder? Sim. Eu posso dizer que atuar desviando da finalidade pública é abuso de poder? Sim, porque abuso de poder é gênero. Tudo que eu falar sobre esses dois, eu posso falar sobre o gênero. Né? O gênero, ele engloba os dois. Né? O gênero é mais amplo. Então está correto. Qual é essa daí? A 4. Assim, caracteriza-se, agora ele quer saber da espécie. Caracteriza esse excesso de poder, ele está falando só do excesso agora. Uma das modalidades de abuso de poder, se o agente público, no exercício de sua competência, atua afastando-se do interesse público. Não, está errado. Atuar afastando do interesse público é desvio de poder. Né? Excesso é atuar fora dos limites da competência. Está errado assim. 6. O excesso de poder, novamente falando, né, de uma espécie, uma das modalidades de abuso de poder configura-se quando o agente público pratica determinado ato alheio à sua competência. O que é um ato alheio à sua competência? Fora da competência. Está certo, né? Certíssimo. A 6. Então tu vê que a SESP trabalha, né, dentro da linha aceita, né? Se tu atua fora da competência, excesso. Se tu atua visando interesse diferente do interesse público, desvio de poder. Não tem para onde correr. É um, é outro. Então tá certo a 6. 7. O abuso de poder na modalidade de desvio de poder caracteriza-se pela prática de atos fora dos limites da competência do agente público. E aí, atuar fora dos limites é o quê? Desvio de poder? Não. Desvio de poder é o quê? É tu atuar visando interesse diverso do interesse público. Excesso de poder é atuar fora dos limites da competência. Tá? Errado a 7. Ele está dizendo que na modalidade de desvio de poder caracteriza-se pela prática de ato fora do limite da competência. Está errado. Fora do limite da competência é excesso. Aí está dizendo que é desvio. Então está errado. Está errado. Ele inverteu as coisas aí na 7. 8. A desapropriação pelo município de imóvel pertencente a inimigo do respectivo prefeito municipal, com o objeto de causar prejuízo ao desapropriado, constitui ofensa ao elemento do ato administrativo referente a... E aí? O cara foi desapropriado, teve um terreno desapropriado pelo prefeito. Para quê? Para cumprir o interesse público? Não, para causar prejuízo ao desapropriado. Ou seja, o prefeito queria só, né, levar vantagem sobre esse desapropriado. Qual elemento do ato administrativo foi ferido? A finalidade. Porque o objetivo é a finalidade pública. O prefeito usou para finalidade privada. Isso é desvio de poder na modalidade de desvio. Isso é desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Tá? Então, quando tu pratica um ato com desvio de poder, tu está ferindo a finalidade do ato administrativo. Qual é a finalidade do ato administrativo? O interesse público. Não era para desapropriar pensando em prejudicar. Era para desapropriar pensando no interesse público de construir uma escola, uma praça, o que for. Tá? Essa palavra inimigo. Normal, né? Inimigo que é para mostrar um interesse pessoal, né? Inimigo que é para mostrar que é pessoal. Né? Uma atuação contra o inimigo, nada mais é do que uma atuação pessoal. E tu não age de maneira pessoal, né? Tu age de maneira impessoal. Então aí é a letra B. 9. Determinado policial civil, valente da prerrogativa que o cargo lhe assegura, ingressou em uma casa de espetáculo na qual irá ocorrer um show de pagode, sem pagar o correspondente ingresso. Sob o argumento de que, por ser policial civil, tem livre acesso a locais públicos e privados. Realmente, né? Para fazer a investigação, né, o policial civil ele vai ter acesso a locais públicos e privados para instruir uma investigação policial, por exemplo. Né? É interesse público isso. Tendo como referência a situação descrita acima, julgue os itens a seguir relativos a poderes e atos administrativos.
Caso fique comprovado que o policial não estava no local em razão do serviço, mas apenas para assistir ao show, restará configurado desvio de finalidade? E aí? O policial entrou, não era para cumprir o interesse público de fazer investigação policial, era para cumprir o interesse privado de assistir o show. Foi abuso de poder? Sim. Foi, mas foi excesso ou foi desvio? Tem que pensar assim, é competência dele entrar na festa para fazer a investigação? É, então não foi de acesso, porque é competência dele. Mas ele pode entrar na festa com interesse particular de assistir o show em vez de interesse público? Não. Então ele cometeu desvio de poder. Né? Ele cometeu desvio de poder, abuso de poder na modalidade desvio de poder. Qual é a certa aí? É só para dizer que está certo, né? Realmente é o desvio de finalidade, também chamado desvio de poder. Porque ele não feriu a competência dele. A competência dele é entrar na festa. Mas ele descumpriu o interesse público, porque está atendendo o interesse privado de assistir o show. É desvio de poder. Está certo. Desvio de poder também é sinônimo de desvio de finalidade, né? Ele usou o sinônimo aí. Se tivesse escrito foi excesso de poder, estaria errado, porque é competência dele entrar na festa sem pagar, para fazer a investigação policial. Tá? Então ele agiu dentro das competências, mas fora do interesse público. 10. Tá certa a norma. 10. Considere a seguinte situação hipotética. Eli, presidente da comissão de licitação de certa empresa pública, classificou a pessoa jurídica JB Serviços Limitada sem que esta atendesse aos fins objetivos da licitação, em razão de que um dos sócios da referida pessoa jurídica era seu primo. Essa situação, ele praticou o ato administrativo com abuso de poder na modalidade desvio de poder. E aí o que tu diz? Classificar uma empresa é competência dela como presidente da comissão? Sim. Então agiu dentro da competência. Não é excesso, porque é competência dela classificar. Mas ela pode classificar pensando no interesse pessoal dela, de classificar um parente, em vez de pensar no interesse público? Não. Aí ela feriu, né, a impessoalidade, não pensou no interesse público, foi imoral. Isso daí é desvio de poder. Então a 10 está certa. Tu tem que pensar assim, a pessoa está dentro da competência? Tá, então está fora o excesso de poder. A pessoa atuou visando o interesse público? Não, então é desvio de poder. Tá? 11. Incorre no vício de desvio de poder o agente público que excede os limites de sua competência ao aplicar ao subordinado penalidade, além dos limites de sua alçada. Não. Quando excede os limites da competência, não é desvio de poder, é excesso. Então está errado a 11. E a 12. Todas essas questões são da SESC, né? E são repetidas. Não tem como errar esse tema aí na prova, né? Caso a autoridade administrativa deixe de executar determinada prestação de serviço, a que por lei está obrigada, e, consequentemente, lese o patrimônio jurídico individual, a inércia de seu comportamento constitui forma omissiva de abuso de poder? E aí, existe forma omissiva de abuso de poder quando tu deixa de praticar um ato que está dentro da competência? Existe. Ele poderia chamar de excesso de poder, mas ele não quis chamar de excesso, ele chamou de abuso, tá certo? Tá? Porque tudo que eu falar da espécie, eu posso falar do gênero. Estaria errado se ele falasse que era desvio. Tá? Tudo que eu falar das espécies, eu posso imputar o gênero, porque as espécies estão lá dentro. Agora, se ele dissesse assim, ele incorre em desvio de poder, aí estaria errado. Tá? Não posso confundir as espécies, mas tudo que eu falar das espécies, eu posso dizer que vale para o gênero. Tá? Gênero é abuso de poder. Então, só porque você vai corrigir na prova? Só você vai corrigir na prova? Não, essa daí foi na aula passada, foi outra. A gente só terminou hoje. Ok? Então essa foi nossa aula de direito administrativo aí, né? 12 questões de uso e abuso de poder, todas da SESP. Aguardo você no próximo encontro.